E eu estava dizendo para ele que recentemente, em Santa Inês, Jesus batizou em 4 noites, em 4 dias só, Jesus batizou 103 crentes com o Espírito Santo. 103 crentes foram batizados com o Espírito Santo. Jesus continua derramando o seu poder sobre a igreja. Jesus continua distribuindo dons. Nós cremos nisso. O que mais nós cremos? Nós cremos que o batismo em águas tem que ser através de um mergulho. Não é por aspersão. A gente não joga água nas pessoas para batizá-las. A gente não pega uma vasilha e derrama água na cabeça da pessoa por efusão. Não. O nosso batismo é por imersão. É um mergulho. E o nosso batismo é só uma vez. É a declaração triunitária. É a declaração trinitária. É isso que nós queremos sobre o batismo. Pastor, e sobre a salvação, o que nós cremos? Jesus morreu só por um grupinho de eleitos? Ou Jesus morreu pelo mundo inteiro? De acordo com a Bíblia Sagrada, essa palavra que eu creio e que você crê, inclusive na leitura que o pastor Ivan fez, tem um versículo que diz categoricamente, versículo 10, que diz categoricamente que a redenção, que a salvação é para todos. Porque diz assim, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens. De quantos? Todos os homens, principalmente dos que creem. A salvação é para todos, a expiação é para todos. Jesus não morreu por um pequeno grupo de eleitos, Jesus morreu pelo mundo inteiro. O poder do sangue de Jesus é suficiente para resgatar o mundo inteiro. O que nós queremos mais sobre a salvação? Ela é pela graça, por meio da fé e não por obras. O que nós cremos a respeito da igreja? A igreja está aqui, visível, mas no meio desta igreja visível, há uma igreja invisível. No meio da igreja visível pode ter gente dando escândalo. No meio da igreja visível pode ter gente que ainda não nasceu de novo. No meio da igreja visível pode ter gente que ainda não compreendeu o que significa a santidade bíblica. No meio da igreja visível pode ter líderes que não têm compromisso com a fé, que não têm compromisso com a palavra e que escandalizam a obra. No meio da igreja visível pode acontecer tudo isso, mas no meio desta igreja, de dentro dessa igreja, o Espírito Santo tem uma parte chamada Igreja Santa, Imaculada, sem mancha, sem ruga, e esta igreja está aguardando o arrebatamento que acontecerá a qualquer momento. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E sobre a família, o que nós cremos? Eu tenho mais 3 minutos para encerrar. O que cremos sobre a família? Nós cremos que a família é um projeto de Deus. Nós cremos que Deus estabeleceu o casamento. No próximo mês, se Deus me permitir, juntamente com a minha esposa, nós vamos lançar o livro O Casamento e a Família no Modelo de Deus. Estamos trabalhando com mais de 100 classes de casais, ministrando discipulado para casais. E como esgotou o material que a gente usava de uma outra igreja lá do Sudeste, aquela igreja não produziu mais o material, e eu fiquei numa situação difícil, porque já tinha começado o trabalho de discipulado de casais em Santa Inês. A gente já trabalha há mais de 3 anos, então eu fui obrigado a preparar o material. Estou nos últimos detalhes, preparando um livro com 160 páginas, onde temos 13 lições, equivalente a um trimestre, mas elas são bem densas, elas podem ser dadas em até 2 trimestres, ou seja, 6 meses. E um dos assuntos que nós mais tocamos nos últimos dias é
O mundo olha para o casamento como contrato. Deus olha para o casamento como aliança. Na Bíblia, casamento é aliança, não é apenas um contrato. Na Bíblia, o casamento é pactual e não apenas contratual. De acordo com a Bíblia, o casamento é monogâmico, porque Deus deu uma esposa para Adão. Em lugar nenhum da Bíblia, Deus manda, ou Deus ordena, ou Deus orienta a um homem ter mais de uma mulher, possuir mais de uma mulher. Nem tampouco uma mulher possuir mais de um marido, pois Deus ensinou a monogamia. Deus não ensinou a poligamia, o casamento de um homem com várias mulheres. Deus também não ensinou a poliandria, o casamento de uma mulher com vários homens. Como também Deus não concorda com a prostituição, Deus não concorda com o adultério. Deus diz que o casamento tem que ser, que o leito tem que ser sem mácula. O que é leito sem mácula? É a cama do casal sem infidelidade. Casamento debaixo de uma aliança de Deus. E a gente sabe que esse é um dos problemas graves que atinge a nossa sociedade, que também atinge a nossa igreja. Temos tido vários problemas nessa área, tentando ajudar pessoas que se casaram por qualquer motivo ou não entenderam a questão do casamento. E eu estou orientando aos nossos pastores para que ministrem um curso de noivos para os jovens antes de se casarem. Há mais de 10 anos eu estabeleci um curso chamado Antes de Dizer Sim. É um curso para jovens que estão noivos, antes de dizer sim, para que o jovem entenda o que é o casamento, entenda o que é a vida a dois, e aí ele entra se quiser, depois de estar orientado. Tem tantos casais que pedem divórcio por qualquer motivo, às vezes só um pouquinho de sal que faltou na comida, ou então porque não conseguiram administrar o salário do mês, até que as finanças os separam. Não é a morte, é as finanças. Não é a morte, é a falta de equilíbrio que está separando muita gente. Então os pastores têm mais essa carga, os pastores têm mais essa tarefa. Isso pesa sobre nós, pastores, porque o mundo não tem o que ensinar. O mundo não tem o que ensinar. E quando ensina, ensina errado. Nas escolas, nas redes sociais, a internet está cheia de coisas que não tem nada a ver com o padrão de Deus. Mas um homem santo, uma mulher santa, cheios de Deus, com um casamento equilibrado, podem ser um pilar, uma coluna na igreja do Deus vivo para instruir as nossas famílias. Como criar os filhos no modelo de Deus? Quais são os papéis do homem? Quais são os papéis da mulher? Quais são os papéis dos filhos? Como deve ser a comunicação dentro de casa? Como deve ser o equilíbrio da vida sexual do casal? As orientações de saúde sobre esse assunto. Como é que deve ser o altar espiritual dentro de casa? Há um clamor pela necessidade do culto doméstico, para que a igreja volte ao culto doméstico. Com permissão aqui do pastor Antônio, posso dar o teu testemunho do culto doméstico? Deus está fazendo algo extraordinário na Assembleia de Deus Santa Luzia, porque Deus colocou no coração do pastor a ideia de uma campanha com toda a igreja de volta ao culto doméstico. E Deus tem abençoado tanta gente, tantas famílias. Já teve batismo com o Espírito Santo durante esses cultos domésticos. Então o altar, é uma das lições que eu falo no livro, o altar espiritual tem que ser reerguido dentro de casa. Porque quando Jesus é convidado para o casamento, a alegria do casamento não vai terminar. E se porventura terminar, como aconteceu lá em Caná da Galileia, o mestre está presente e ele transforma a água em vinho outra vez.
Ele faz mais do que isso. Ele transforma a tristeza em alegria. Ele renova o amor. Ele renova a esperança. Ele renova a comunicação. Ele renova o respeito. Ele renova a família que se coloca diante dele. Fique de pé um instante na presença do Senhor.